Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você já viu com quem que eu tô hoje aqui? Porque apareceu aí na thumb para vocês. Então, antes de mais nada, eu queria convidar você a se inscrever no canal. É um canal que tem bastante vídeo de entrevista, com podcast, troca de ideia com alguns amigos aí. Tem vídeo de ensino, tem vlog. Então dá uma olhada nesse canal aí e já se inscreve para receber, beleza? Hoje estou aqui com o Júnior Mas. Cara, o Júnior é do 9 graus, vou deixar ele se apresentar, né? Mas eu queria dizer que estou muito feliz de poder trocar essa ideia com você. Obrigado. 9 graus fez parte da minha jornada com Jesus. Até hoje faz muita... As músicas marcaram muito, sim, meu tempo devocional. Simplesmente porque tu me amas, nossa, milhares de vezes já, que litros de choro. Aquela tem uma... Eu não lembro o nome agora, acho que que é A Sua Beleza Me Cativou. Insuficiente. Mano, essa música pedrada, cara. Queria agradecer. E é isso aí, cara. Pode ficar à vontade aí, se apresentar. E eu queria já também, já que você se apresentar, fala um pouquinho também de como é que você está hoje, na igreja que está congregando, onde vocês estão. Então, Yudi, primeiro agradecer ao convite, né, de poder bater esse papo contigo. É sempre uma honra a gente poder, né, falar das coisas do Senhor, da vida da gente, né, da vida ordinária, que eu acredito que o Senhor age exatamente nessa perspectiva, né? Perspectiva da vida ordinária, de quem nós somos no nosso cotidiano, né? Porque muitas vezes as pessoas olham só para as questões ministeriais, nos dons, habilidades que você tem, mas, na verdade, o que é efetivo é a vida ordinária, né? É o dia a dia, é o pai, é o marido, é o amigo, é o irmão. E é preciso a gente poder bater esse papo, né? Então, eu sou Júnior, tenho 47 anos, nasci num berço evangélico, berço cristão. E desde o início da minha jornada com o Senhor, sempre minha mãe me conduzindo, né? Eu e meus irmãos nos caminhos do Senhor. Eu sou de Jaguariaíva, no Paraná, mas vivi toda a minha adolescência e parte da minha juventude em Ponta Grossa. Não, isso aí também... Isso aí foi um detalhe, porque eu sou de Ponta Grossa, né? Ele, tipo, você ficou a infância inteira, né? 18 anos em Ponta Grossa. Ponta Grossa. E aí, só um detalhe, né? Só um parênteses. E aí, então, em Ponta Grossa, eu iniciei minha vida com a música. Minha mãe, quando eu tinha uns 7 para 8 anos, me colocou numa escola de música para aprender órgão eletrônico na época. Caraca. E aí, nos primeiros anos eu não gostava, mas aí comecei a desenvolver e depois fui pro piano. E nesse mesmo tempo eu já comecei a me envolver com o Ministério da Música, né? Lá na igreja que eu congregava, eu era da igreja presbiteriana. E já comecei a me envolver com a parte da música, tocava nos corais, né? Os hinos da igreja, e no Ministério de Louvor mesmo. E a partir dali já começou uma jornada minha vinculada com aquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer em relação ao viés ministerial. Então, eu comecei ali com 7, 8 anos, ministrando louvor, cooperando na questão, né, da música como um todo na igreja. E dali começou, né? Eu sinto, Yudi, de verdade, que em toda essa jornada, o Senhor já foi tratando comigo desde o meu início, de repente uma realidade diferente do que o modus operandi do que eu libero, né, a partir da minha identidade ministerial. Mas desde aquele momento o Senhor, né, trazendo muito zelo pela palavra, uma igreja muito bíblica, né? Eu sempre fui muito instruído nas escrituras, então isso me trouxe muito zelo em relação à vida ministerial, sabe? E ali começou uma jornada que eu gosto de dizer que é de um total improvável, né? Se eu saí de Jaguariaíva, de uma família relativamente desestruturada, meu pai e minha mãe se separando e voltando muitas vezes, minha mãe, uma mulher profundamente do Senhor, que conduziu a gente, né, nos caminhos de Jesus, mas de uma certa forma uma família desestruturada em alguns aspectos, né? E de repente eu poder estar sentado aqui contigo falando de coisas que aconteceram na minha vida, que puderam afetar a vida de outros, né? Sim. Então não tem a ver com a autopromoção, não tem a ver com a habilidade, tem a ver em estar no lugar que o Senhor te chamou para estar, né? E Ele vai te criando conexões para te encaixar no lugar que você precisa entrar, né? Então, eu comecei a minha jornada
ministerial a partir dali. Quando eu tinha 17 para 18 anos, minha família se mudou para Guarapuava, né, interior do Paraná. E eu fui congregar numa igreja presbiteriana na época. E nessa igreja presbiteriana, esse ano era 1995, o meu pastor fez uma conferência missionária na igreja, dia 30, 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, exatamente nessa época que a gente está aqui. E nesse final de semana, veio um missionário da Jocum convidado para ministrar nessa conferência missionária. Que o missionário de Jocum era o Gregório McNutt. Simplesmente. E assim, né, eu lembro do primeiro dia ele, né, de terno e gravata, parecia o Chuck Norris, né, cabelinho curto, bigode. E falando tudo enrolado. Enrolado, mas, e aí eu ministrei louvor, né, como ministro louvor da igreja, eu ministrei naquele final de semana. E a partir dali criou uma conexão, o Senhor, né, criou algo entre nós. Ele me chamou para começar a viajar com ele, né, em alguns lugares aqui no Sul. E a partir dali também a minha vida mudou, porque a partir dali criou-se outras conexões que mudaram a minha vida de cidade, criaram conexões de amigos que eu fui trabalhar junto, que criou-se o vínculo da banda 9 Graus, que são os brothers que eu ando até hoje há mais de 21 anos. Sim. Então, eu penso assim que a escolha da minha mãe lá atrás, né, de falar, Júnior, vai estudar música, investir um dinheiro que não tinha, ser chamada de louca, né, de botar numa escola de música sem ter condições tal na época, me fez, de repente, chegar aqui e poder ter uma história para contar, um legado para deixar. Isso é muito forte, as micro-escolhas do passado vão embolando as coisas, né? Isso. E, cara, você já falou muita coisa, assim, que eu tenho muita curiosidade de saber, Gregório, 9 Graus e tal. Mas a gente tava conversando ali no off, né? E eu sempre achei que você tava mais envolvido com o Mevan, em Itajaí e tal. E eu descobri que você, na verdade, agora está congregando lá no Ceará, né? E como é que tá esse tempo lá no... Então, toda essa jornada acabou que eu me mudei para o Ceará há alguns anos atrás, a convite de um amigo, e eu fui a trabalho. E hoje eu congrego na Casa do Pai, né, uma comunidade de fé bem bíblica, muito legal, precioso de um pastor amigo meu. E além disso a gente tem com o Jordani, que é um amigo precioso também, né, uma reunião em casa que a gente tem desenvolvido há alguns anos de adoração, evangelismo, que a gente faz às segundas-feiras, que é um tempo precioso, um pouco diferente dentro daquilo que a gente tem entendido mesmo do que a nossa vida afeta as pessoas que estão ao nosso redor, que de repente nem conhecem Jesus. Sim. E nessas segundas-feiras nós temos trazido para perto exatamente pessoas desse sentido, que são pessoas que a gente tem relacionamento no dia a dia, que muitas vezes vê em nós algo que é diferente, mas que não tem o acesso à igreja comum. Sim, sim. E que vem nesse espaço, pelo menos um passo inicial em ter um contato com o Evangelho. Então, eu tenho esse vínculo com a Casa do Pai, que tem sido precioso. E aí a gente está desenvolvendo também, em paralelo, essa reunião em casa, né? Que legal, cara. Cara, e falando um pouco sobre 9 Graus, né? Que acho que foi onde o Brasil mais conheceu você, a galera que escuta, é pelo 9 Graus mesmo, né? Da onde surgiu essa ideia de 9 Graus? É até uma coisa que eu sempre tive... alguém me falou sobre o significado do nome, né? Mas até o nome 9 Graus, como é que é, cara? Tá. Antes de falar 9 Graus, eu tenho que falar do Gregório, porque não tem como desvincular uma coisa a outra. Foi tudo... Porque nós, do 9 Graus, somos a mesma formação de que era na época do Fogo, Paixão e Lágrimas, com o Gregório. Sério, cara? A Fogo, Paixão e Lágrimas aqui o Gregório. Curitiba, aqui... Não, o Fogo, Paixão e Lágrimas era o ministério do Gregório. Sim, sim. O nome do ministério do Gregório era Fogo, Paixão e Lágrimas. Desde de 96, quando ele recebeu esse nome, num evento lá em Atlanta, Cindy Jacobs orou com ele e ele teve essa identidade. Então, o nome do Ministério do Gregório chamava-se Fogo, Paixão e Lágrimas. E eu caminhei no Fogo, Paixão e Lágrimas, então, de 95 até 2008. Nesse meio tempo, no início, viajávamos apenas eu e Gregório, e usava muitas vezes os ministérios da igreja para acompanhar. Em 2004,
o Senhor nos agraciou com o Davi, que é o nosso baterista. Quando nós fomos ministrar em São José do Rio Preto, nós usávamos os músicos da igreja, conhecemos o Davi. O Davi é um cara precioso demais, um menino quebrantado. Quando eu e o Gregório vimos ele tocando com a gente, nós olhamos um pro outro e falamos, cara, esse menino nasceu pra gente. Vocês iam viajando e ia pegando um cada um. Ele tinha 16 anos, o Davi, na época. Ele tem 2 metros de altura. Caraca. É um enorme de um cara. E ele começou a andar com a gente naquele momento. Em 2005, o Igor, que é o baixista, que é meu irmão, ele estava fora do Senhor e ele voltou. E a gente estava orando por um baixista, oramos por ele, ele voltou para o Senhor e começou a caminhar com a gente. E em 2008, o Senhor nos deu uma direção de sair do fogo, paixão e lágrimas, eu e minha esposa. Na época eu tinha o Arthur bebezinho. E para trabalhar, para continuar a vida vivendo, o Senhor tinha nos dado uma palavra, né, de sair naquele momento. E passado um ano, eu e os meninos, Davi e Igor na época, entendemos que a gente tinha algo para desenvolver no Senhor ainda, ministerialmente. Mesmo morando cada um numa cidade, longe, né? Mas nós começamos a orar. Deus, se o Senhor, né, tem algo para a gente, fala quem nós somos. Nós queremos caminhar sobre uma identidade que o Senhor nos deu. E aí veio o 9 graus. Né? O Igor orando, nós orando, mas o Igor teve esse insight do Espírito, né? E veio em Atos 19, 25 e 26, Atos 16, 25 e 26, quando né, Paulo e Silas estão na cadeia, e eles adoram, e vem um tão grande terremoto e derruba as cadeias, né? E aí a salvação, né? E algo extremamente poderoso, porque eles adoram e aquelas cadeias caem, né? Sim. E o Igor falou, Júnior, 9 graus é o maior nível da escala Richter de terremotos. Então, Deus nos deu essa identidade, que a nossa adoração precisa afetar os ares ao ponto de gerar um tão grande terremoto, né, de derrubar as cadeias, trazer salvação, trazer um ambiente de contemplação, né, as coisas do Senhor. E é interessante que o 9 graus, eu entendo que não é algo que a gente já acessou, é um lugar profético que nós estamos desenvolvendo, buscando de acessarmos um lugar onde realmente a nossa adoração alcance o coração de Deus. Sim. Esse tem sido o nosso objetivo, desde que a gente começou. Então, desde 2009, a gente tem caminhado nessa dinâmica, cada um morando num lugar. Davi mora em São José do Rio Preto, Igor mora em João Pessoa, na Paraíba. Essa logística aí é braba, hein? Bem braba. Em 2012, o Rodrigo começou a viajar com a gente, guitarrista, também é de São José do Rio Preto. Então, nós nos encontramos sempre nos lugares. E a gente, em 2012, se não me engano, 2011, a gente gravou, né, o nosso primeiro trabalho, que tinha as canções Estou Correndo, Seguindo o Cordeiro. Mas esse primeiro já veio muita coisa dali, porque tudo que a gente compõe, não são composições que a gente pare para escrever uma canção. Tudo que a gente gera vem do ambiente espontâneo. Então, nós temos uma linha muito espontânea de gerar no Senhor. Sim. Vai liberando e vem vindo canções. E naquele momento, nós ouvimos até de um irmão uma palavra que foi rema para nós naquele momento. De que nós precisávamos pegar aquelas canções e trazer de uma forma didática para que irmãos conseguissem entender de uma forma mais prática. E a gente acabou, por exemplo, liberando Estou Correndo, que era uma canção que fluiu de um espontâneo. Simplesmente Porque Tu Me Amas, da mesma forma, e praticamente todo o álbum. E de lá para cá a gente gravou, eu acho que em 3 momentos, inclusive nós gravamos em fevereiro desse ano, vai sair, inclusive daqui umas 2 semanas sai o novo álbum. É um álbum novo, tudo novo. A gente regravou, na verdade, Simplesmente Porque Tu Me Amas, e regravou Seguindo o Cordeiro, porque são canções assim que para nós têm um significado muito importante. Cara, essa Simplesmente Porque Tu Me Amas, eu lembro do vídeo de você tocando ela com uma camiseta do Santos. Exatamente. No retiro. Isso. Cara, muito... Eu acho que faz uns 15 anos? Uns 15 anos, por aí. Caramba, cara. Perto disso. Mas essa, por exemplo, a Simplesmente Porque Tu Me Amas é de que ano, especificamente? Cara, eu acho que é 2011, por ali, 2010. Simplesmente Porque Tu Me Amas, especificamente, é uma das canções que são um pouco diferentes daquilo que a gente faz, porque é uma que eu parei para escrever, porque eu estava à noite em casa, no momento que eu estava, sabe aquele dia da insônia? Sim. Eu saí com algo no meu espírito para liberar. Eu peguei um violão lá em casa, nem toco violão, mas tinha um violãozinho lá, sentei com o violão e eu fui cantando essa canção. E aí ela nasceu ali naquele momento, e daí nesse momento que você viu, de repente foi a primeira vez que a gente liberou ela especificamente.
porque tinha sido um momento em casa que eu fui fluindo e depois a gente né, começou a desenvolver essa canção. Então legal, ela cara. é uma dessas E é assim. interessante que quando eu ouvi essa música a primeira vez, foi 2014, 2013. E era bem numa época que eu lembro que as pregações que muita gente pregava era sobre o preço de ser mais ungido. Então a galera falava assim, você tem que, quanto mais horas você gasta, mais poder de Deus você tem. Ou quanto mais você jejua, mais poder de Deus. E começou a ter um conflito de, então eu vou comprar o poder de Deus gastando tempo no lugar de oração. Como se pudesse comprar. E essa música ela vem totalmente no contrário, né? Ela fala assim, simplesmente tu me amas com a minha fraqueza, com a minha mania. E eu acho que pra época ela carrega uma mensagem muito específica, né? Sim. Até hoje ela é muito forte, mas naquela época foi um momento muito específico, assim, Sim. eu lembro. E para nós tem uma questão assim, até dentro da nossa jornada ministerial mesmo, Yudi, a gente sempre teve as canções que falam muito da nossa perspectiva em relação à nossa vida com o Senhor, né? Dos momentos que a gente está desenvolvendo canções verticais que ao mesmo tempo falam de como nós o amamos e de como nós reconhecemos que Ele é quem é tudo em nós. Que não é pela nossa habilidade, não é pela fama, não é pelo número de seguidores, não é pela quantidade de views, mas é porque Ele quer que nós acessemos tal lugar, porque dentro daquele lugar nós podemos edificar a igreja, né? Então, eu acredito que as canções têm esse perfil mesmo, algumas delas, né? E da gente dizer, cara, não tem a ver conosco, porque mesmo com as nossas manias e fraquezas, nós somos amados porque Ele ama. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom, né? Não é porque eu sou forte, é porque Ele é. Não é porque eu sou grande, é porque Ele é. Então, a clareza de que nós vivemos para a glória de Deus e Ele detém todo o poder, toda a honra e toda a glória. Então, nós não somos amados porque nós fazemos algo, nós somos amados porque Ele é amor, né? Ponto. E isso basta. Então, quando a gente começa a liberar essas canções, nós começamos também a reconhecer quem somos e acessar um lugar de humildade. Que nós precisamos ser mansos e humildes como o Senhor é. Quanto mais a gente acessa esse lugar, mais as nossas canções vão falar dele e do quanto nós nos rendemos a ele, né? Sim. E aquela época que começou, não tinha YouTube igual tem hoje, né? Assim, hoje a plataforma do YouTube é a mais, acho que é o stream mais assistido, se não me engano. E eu lembro que a galera do 9 Graus, que ouvia, era uma galera mais underground, assim, porque tinha o gospel e tinha uma galera que tava surgindo, assim, né? E eu lembro que o que fez, acho que cativou tanta gente maluca, assim, tipo, que era nós, assim, né? Em volta da mensagem do 9 Graus, era realmente essa essência da simplicidade. Eu lembro que tinha uma música que acho que foi teu filho que fez, que é Jesus, eu gosto de você. Sim. Nossa, essa música aí, eu lembro que eu fiquei ouvindo ela no devocional direto. E a música de vocês é uma música contemplativa, né? Ela é uma parada sobre ver no Senhor, não é uma música que você, sei lá, vai colocar, igual a gente estava falando agora há pouco, né? Fazer outras coisas. É muito de devocional, né, cara? Você tem essa parada, assim, de... Sim. No teu devocional, às vezes, linkar alguma coisa? E, sabe que eu entendo, cara, que depende até a parte do que depende, eu vou falar nesse final de semana aqui, né, onde eu vou estar, né, com vocês, mas eu sempre fui tocado por devoção, porque uma das coisas que o Gregório alimentou na minha vida foi a questão da vida de devoção e dos homens que foram extremamente profundos em devoção. E aí entra numa questão que para mim é complexa, porque para mim uma vida de devoção é diferente de uma vida devocional. Eu posso ter uma vida de devoção, eu posso ter uma vida devocional e não ter uma vida de devoção. Sim. Mas eu jamais vou ter uma vida de devoção sem ter vida devocional. E a questão da vida devocional, se eu apelo só para a questão da vida devocional, eu vou cumprir protocolos. É possível você fazer devocional todo dia e ir pro inferno mesmo jeito. Exatamente, porque devocional tem a ver com práticas e disciplinas espirituais, que eu posso fazer simplesmente pela necessidade de fazê-lo, não por quem eu estou fazendo e pelo quanto eu amo aquele a quem eu estou fazendo. Sim. Então, tudo do que a gente desenvolve musicalmente tem a ver com devoção. Então, por exemplo, ela nasce no dia a dia, ela nasce no
no quanto das escrituras que tem me alimentado desde sempre. Ela nasce no quanto eu me lanço no Senhor no meu dia a dia, nas relações do trabalho, Sim. da casa. Então, quando a gente vai cantar algo, ela está imerso em todo esse universo, que não tem a ver com sentar e escrever sobre um tema, mas tem a ver com expressar aquilo que temos vivido de forma completa. E isso acaba gerando uma canção que vai falar de algo que pra gente, de repente, nem algo que eu teria capacidade intelectual de escrever, Sim. mas tem a ver com algo que, de uma certa forma, o Senhor gerou dentro de nós e a gente só verbaliza de algo que a gente tem vivido. Então, muito, ou se não quase tudo do que a gente libera tem esse perfil, sabe? Quando o Arthur cantou isso... O Arthur é seu filho, no caso. Quando o Arthur Ele tinha quantos anos? Só pra... Tinha uns 4 anos. Eu lembro que você falou que ele era muito bem criança, bebezinho. né? Tinha uns 4 anos, eu acho. Uns 3, 4 anos. E a gente estava falando sobre isso. Ele falou, pai, eu quero cantar, fazer uma música para Jesus e tal. Porque ele via eu com o meu tempo de louvor, ou na igreja ministrando, ou em casa, no meu tempo devocional particular. Então, isso tudo gera um ambiente, cara, que nasce as coisas naturalmente. Eu não preciso forçar a fazer aquilo, porque ela está no ambiente. Como pode ter dias ou meses que, de repente, eu não vá desenvolver nada especificamente como uma canção, mas são as canções para aquele momento da casa. Sim. Né? Então, eu entendo que aquilo que a gente carrega tem meio que tem um nicho. Eu não gosto dessa palavra, mas as pessoas que compreendem, entendem aquilo e são edificadas para exatamente acessar esse lugar. Né? Sim. Por isso o objetivo nosso de sempre gravar não é vamos ganhar visualizações, promover o ministério, ganhar dinheiro. Não. Tem que edificar o corpo. Aonde ela vai chegar, para quem ela vai chegar, não é um problema meu. Sim, sim. É um problema do Senhor. Os meios que vai ser usado. É Ele que faz. É óbvio que eu posso colocar no YouTube, no Instagram, TikTok, seja lá o que for. Facilitar, né? Spotify eu facilito. Mas eu forçar a acessar um lugar, aí eu sou um pouco reticente quanto a isso. Depende, esse seja a forma que a gente enxerga isso, que depende, a gente poderia até melhorar, poderia acessar mais pessoas com isso, mas ainda a gente é da old school ainda. Então, né? mas é engraçado você falar assim, porque aí já entra no outro assunto que também é um baita de que é o Gregório, né? O Gregório não era de se promover. Na verdade, o Gregório ele era totalmente contrário da época dele, né? Que ele é anos 90 até 2000 e até ele falecer, né? Que foi 2015. 2017 que ele faleceu. Ele sempre foi, cara, tem testemunhos do Gregório tocando aquele tecladinho tudo desafinado que ele cantava assim, né? Sim. Nem na melodia ele cantava às vezes. Aí as pessoas indo embora, daí a galera... Essas são histórias que eu ouvi, né? Ele falava assim, que bom, os religiosos foram embora. Sim. Como é que era, cara, assim, caminhar com o Gregório? Ele é doidão, assim, né? Ele sempre foi doidão. E a questão de... a devoção dele, porque como ele estava toda hora viajando, naquela época não tinha YouTube, né, de novo, então não tinha como uma pessoa lá do norte ouvir a pregação dele. Tinha que ir na pregação dele e comprar um DVD, né? Sim. Como que ele fazia com a questão que eu já ouvi pessoas falando que ele acordava todo dia antes do sol, porque ele não queria que o sol adorasse a Deus antes dele. Como é que era essa parada de devoção junto com o ministério? Como é que foi caminhar com ele assim, esse tempo? O Yudi, para mim, a convivência com o Gregório foi... Cara, foi muito importante porque eu fui criado amando o Senhor. E quando eu conheci o Gregório, eu conheci alguém que amava o Senhor demais. Um cara que tinha andado uma jornada muito mais longa do que a minha e amava o Senhor. E eu amava o Senhor. Então, olhar para ele, ver um cara que amava o Senhor, tendo a sua paixão todo dia aquecida, me ajudou a me manter firme no Senhor. E essa questão é interessante porque o Gregório sempre foi um cara que andou na contramão do sistema. Porque ele era muito firme com as suas convicções, com o que ele pregava. Então ele amava o Senhor acima de todas as coisas, amava avivamento. Sim. E o amor... Ele pregava falando nomes avivalistas. Cara, ele sabia todo mundo. Eu nunca tinha ouvido falar George Whitefield, do jeito que ele falava.
Ele sabia o ano, né, o dia. Quando ele falava eu lembro que ele, acho que o ano 99, ele me deu um livro da vida de David Brainerd. Sim. Cara, esse livro me arrebentou, porque, sabe, eu vi, sabe, aquela devoção profunda que ele tanto fala em um jovem, né, do século 17, 18. Então, assim, o Gregório tinha essa paixão por Jesus que me afetou. As práticas devocionais dele, tipo, de jejum, eu aprendi. Eu já era crente. Sim. Mas eu aprendi com o jejum com o Gregório. Nós ficamos anos, cara, jejuando dias e dias. A gente ministrava, a gente tinha um combinado entre nós não ministrávamos sempre que a gente ia para uma conferência, a gente ministrava em jejum. Então Sério? A gente comia antes de sair de casa e só depois da última ministração. Se fosse para uma lição de 3 dias. Não, se fosse de 15, a gente comia só tomando água os 15 dias e ministrando ministrações extensas. Eu brinco que não é como hoje. Hoje uma reunião muitas vezes tem 2 horas, 3 horas, quando muito. Eu lembro de dias que a gente fazia reuniões de 3 horas de louvor, mais 3 horas de palavra. Caraca, no outro dia de manhã de novo, e assim se estendendo. Então, e você cantando 3 horas, puxado. Então, no final de semana cantava 20 horas no final de semana, Caraca. sabe? E assim, e era uma dinâmica que era alimentada pelo Espírito, entende? Isso que era muito louco. Porque não era agenda pela agenda. A gente não chegava na igreja para fazer a mesma coisa que a gente fez na semana passada. Não era tipo assim, gente, 2 horas de louvor. Não, era o Senhor conduzindo algo novo todo o tempo, 200 dias por ano, tipo 50 conferências no ano, igrejas. E isso, assim, foi mexendo muito comigo, a forma de lidar. Então, ele era muito zeloso, muito radical. E isso me afetou profundamente, porque gerou em mim um zelo radical pela presença do Senhor, sabe? Por aquilo que a gente considera que seja básico. Ministerialmente, nós tínhamos uma linha muito zelosa e radical para seguir. E foi assim. E o Gregório era real, cara. Ele acordava todo dia antes do sol nascer. Por muitos anos, nós dormimos no mesmo quarto nas viagens, né? E eu não acordava no horário com ele. Então, ele acordava, eu ficava dormindo na minha cama, ele levantava, ia lá para a varanda, ligava o seu som, né? Pegava os seus pergaminhos que ele falava, que eram as anotações e a Bíblia, ficava horas. Caraca. Cara, era sábado, domingo, feriado, dia santo. Ele chegava tarde de reunião, assim? Mesma coisa, era todo dia. Mas ele é meio metódico, então, né? Super metódico. Caraca. Extremamente metódico. Mas, então, toda essa dinâmica, cara, de convivência, obviamente faz a gente ver, né, essas coisas são boas, obviamente você vê aquilo que é humano, e para mim, e esse para mim foi muito importante na minha relação com o Gregório. Eu olhei sempre o Gregório como um homem, né, que amava a Deus acima de todas as coisas, mas que tinha seus defeitos. E que isso traz uma realidade de quem ele é. Nós temos defeitos. Sim. Eu, você, Samuel, tá ali, todo mundo tem, né? E só que nós somos homens e mulheres que desejam o Senhor. E isso tem que sobressair. Então, sabe, a minha convivência com o Gregório, eu como ministério, foi de muito aprendizado nisso, sabe? E foi um amigo, foi um pai, em muitos momentos foi um pai para mim, sabe? É isso que eu ia perguntar, você tinha liberdade de abrir coração? Muito. Nos primeiros 5 anos do meu casamento, eu dormi mais com o Gregório do que com a minha mulher. Caraca. Porque a gente viajava direto, todo o tempo. Então, nós tínhamos uma relação muito próxima demais, sabe? Assim, choramos junto, rimos junto, né? Conversávamos sobre tênis, sobre beisebol, sobre futebol. Surf. O Gregório era muito aquele da bicicleta, Lance Armstrong, Tiger Woods, Roger Federer. A gente tinha os nossos assuntos, né? Então, isso sempre foi muito legal, cara. Foi muito precioso. Então, tipo assim, as minhas lembranças com o Gregório são muito mais nos nossos ambientes juntos do que especificamente ministrando. Tem alguma lembrança que você... cara, eu tenho milhares. Compartilha aí com a gente. Cara, eu tenho lembranças aqui, tipo, de uma vez aqui em Curitiba que tinha, de repente, acho que umas 1000 pessoas na reunião
não lembro agora a igreja especificamente, mas que acabou, tipo assim, o louvor durou umas 3 horas, a pregação ele pregou um monte, e aí ele falou, ó, quem quiser ir embora pode ir, eu quero orar por todo mundo que quiser. Cara, ficaram as 1000 pessoas na igreja, vieram para a fila de oração, nós saímos assim, ele orou por todo mundo, cara, todo mundo, até 4 da manhã ele estava orando ainda por gente, eu no teclado ainda, tocando, e ele orando pela galera, um por um, foi, sim, sabe, quando o ambiente da presença era intenso, tipo, a gente não tinha essa questão, sabe, não vamos cortar aqui não, vamos deixar fluir. Não tinha uma liturgia, sabe? Não, eu lembro de uma vez, nós estávamos conversando esses dias sobre isso, inclusive, nós fomos ministrar numa cidade do interior de São Paulo, numa igreja muito grande, e o Gregório tinha algo na igreja, assim, uma foto do pastor muito grande no painel da igreja, e a hora que foi na sexta-feira, era uma conferência de sexta, sábado e domingo, e a igreja lotada tal, e eu lembro a gente, né, que nós vimos um cordão de isolamento antes de entrar na plataforma, sabe, no altar, e nós achamos estranho, falou, o que é isso, né, nada a ver, porque nunca tinha acontecido com a gente isso, né, e aí nós entendemos que parecia que era porque a gente estava lá, sabe, a gente achou estranho demais. E o Gregório, quando ministramos louvor, e o Gregório, quando foi pregar, ele pegou pesado nisso. Não, irmãos, nós somos pó, né? Não precisamos ter cordão de isolamento, né? E aí, eu vejo aqui a foto do pastor aqui, como é que não tem o nome de Jesus aqui, mas tem a foto do pastor. E ele pregou e falou, tipo assim, né, pesado quanto a isso. Quando acabou esse culto, o pastor que nos convidou, que era o pastor dos jovens, me chamou numa sala, eu e o Gregório. Chegamos lá, o pastor da foto estava lá dentro daquela sala. E aí o pastor falou, ó, a conferência acabou aqui para vocês, não precisa voltar mais. Quanto que foi o custo da viagem, nós vamos pagar para vocês a viagem que vocês vieram, tal, o deslocamento, né, que eles, e a conferência para vocês está cancelada, nós não queremos vocês mais aqui. E aí você vai embora triste, né, cara, porque você está pregando, você não fez nada de errado, né. Mas o Gregório, ele sempre é rasgado, né, cara? Não, ele falava mesmo. Mas isso mais louco é a continuação dessa história. E aí, nós estávamos hospedados numa chácara de uma irmã da igreja. E aí, nosso voo era só na segunda-feira, isso era sexta-noite. Então, nós não tínhamos nada para fazer sábado e domingo. Ia ficar na chácara esperando a hora de ir embora, para tentar adiantar o voo, de repente, para domingo. A hora que nós chegamos no sábado, acordamos no sábado de manhã, os irmãos falaram, uns jovens chegaram lá, se a gente trouxer aqui uma aparelhagem de som, vocês não ministram aqui na chácara? Pra gente, nós estamos com fome e sede do Senhor e tal. Caraca. E o Udi tinha, naquela noite na chácara, tinha um campo assim na chácara, tinha uns 1000 jovens no campo da chácara, que vieram para estar lá, e a gente daí ministrou a noite inteira. Os jovens estavam na conferência? Alguns, e aí foram falando para outros, Caramba, e foi todo mundo para lá, e a gente, né, viu um monte de gente sendo tocada, passou a madrugada inteira, sabe, tipo, liberando o som, ele pregando. Eu lembro de uma história mais antiga ainda, isso em 1997 ou 98, cara, aqui em Curitiba. Nós éramos ministrar numa igreja aqui na época também, era mesmo caso. Uma conferência de sexta, sábado e domingo, foi sexta-noite, e o pastor também, na hora que acabou, falou, ó, não precisa mais vir sábado e domingo. Então isso era meio que frequente. Aconteceu umas 5, 6 vezes, assim, tá, sabe? Mas foram muito marcantes, né? Sim. E aí o pastor falou a mesma coisa, não precisa vir mais, porque, né, a palavra não está adequada ao que a gente quer aqui, e tudo bem. E nós fomos para casa, da onde a gente estava hospedado. E daí chegamos todos assim, sabe, cabisbaixo, né? Triste pelo que tinha acontecido. Isso era umas 11 horas da noite, de sexta-feira. Aí o dono da casa falou assim, irmãos, tá tendo uma festa lá no Largo da Ordem, que é a festa de São Francisco, sim. que tem todo ano, tá tendo lá, tem 30 mil jovens lá. O que você acha de nós dar um pulo lá evangelizar? De repente uma boa oportunidade para, né, se animar de novo e tal. E nós fomos em 2 carros, em 10 pessoas, lá pro Largo da Ordem, meia-noite mais ou menos, meia-noite e meia a gente chegou lá. E nós falamos, vamos separar para evangelizar de 2 em 2 e tal. E eu lembro que nós fomos de 3 em 3 e o Gregório falou, não, eu vou ficar sozinho aqui e tal. E fomos, cada um para um canto, daqui uma hora a gente se encontra nesse lugar aqui. Aí, eu lembro que eu fui com 2 amigos e a gente começou a falar de Jesus para um para outro. E aí, de repente, nessa uma hora, eu tenho orado com 5, 6 pessoas. Sim. Quando a gente voltou, e eu disse, sem brincadeira, tinha umas 200 pessoas chorando no chão. E o Gregório orando, pregando para essa galera. Caraca, mano. Era um negócio assim,
São cenas assim, cara, que para mim são marcantes, porque o Gregório tinha uma parada no evangelismo, sabe, na paixão pelas almas, que era violento demais, sabe? Tipo, não era algo natural. Por isso que muitas vezes as pessoas falavam, não, o Gregório, profeta, e eu acho que ele tinha um viés profético. Sim, sim. Mas o Gregório era muito mais evangelista do que profeta. Porque ele tinha uma parada com amor pelas pessoas, e eu cheguei lá, cara, aquele monte de gente chorando, e eu falei, caramba, nós estávamos em 3, oramos por 5, ele estava sozinho aqui, tinha essa turma. Todo mundo. E aí foi muito legal. Então, cara, eu tenho muito viva na memória, eu lembro da imagem, sabe, de quase 30 anos atrás. Então eu tenho centenas de histórias. Mas, legal, cara, os nossos melhores momentos, cara, sempre foram nos momentos pré-ministração. A gente tinha o nosso tempo de oração antes de entrar, antes de subir para ministrar. A gente se reunia 1h30, 2 horas antes. O Gregório botava um sonzinho com aquelas músicas americanas que ele trazia, ou era Matt Redman na época, Jason Upton, Keith Green, Kevin Prost, Keith Green também, mas o nosso era Kevin Prost, Jason Upton, Delirious, Matt Redman. É bem a mesma vibe da contemplação, assim, né? Cara. Da musical. E aí a gente parava. Kevin Prost com as conchas. Isso, a gente parava essas 2 horas, cara, chorando. Cara, não tinha como não subir para ministrar. Nós estávamos em chamas já muito antes de subir. Caramba, toda vez? Toda reunião. Se fosse de manhã, a gente fazia antes, à tarde, à noite, no outro dia. Era a nossa prática, e era a prática que a gente mais curtia. Porque a gente estava em jejum quase sempre, então era uma oração, era um tempo de orar, de adorar o Senhor, né, de buscar nele o que fazer, para não estar dependente daquilo que eu sei fazer, mas estar, dependente dele. Sim. Então, assim, resumindo, o tempo com o Gregório assim, foi um tempo, cara, muito precioso. Que massa, cara. E em um dado momento o Senhor nos tirou, e era um momento necessário, inclusive, para eu viver as próximas estações. Quanto tempo você ficou com o Gregório? Somando tudo, desde o início até o final, 13 anos. Desses 13, os últimos 5 com ele foram integrados mesmo. Eu estava só com ele. Só ministrando mesmo, não trabalhava. Nos outros 8 anos, eu trabalhava dia de semana e viajava nos finais de semana. Aí nem todo final de semana, né? A maioria, mas nem todos. Cara, e eu às vezes fico pensando, né? Como é que seria o Gregório hoje? Porque hoje a igreja já mudou muito daquela época, né? E hoje, tudo que ele ia contra, claro que é normal, né? Hoje está mais que a questão de muita organização. Ele não era da organização, ele bagunçava o culto. Ele liberava o que tinha que liberar e tal. E como que você vê, assim, que, cara, o Gregório hoje, até eu não sei se ele ficou continuando no ministério até 2017, 2016... Ele continuava viajando, tudo? Sim, né? Foi uma estação que ele andou sozinho com outros irmãos que acabaram viajando junto. Mas eu entendo, Yudi, que são estações. Eu acho que ele não voltaria atrás em relação a quem ele é, não negociaria princípios e valores. E seria, de repente, aquele que ia estar cooperando com aquecer o coração de muitos jovens, como que eu entendo que o Gregório cooperou, cara, demais para incendiar, sabe, uma geração com paixão por Jesus, sabe? Paixão por Jesus, paixão por avivamento, paixão pelas disciplinas espirituais, ler a Bíblia, jejuar, sabe? Isso para mim era algo que era latente, e eu acho que se ele tivesse hoje, ele estaria fazendo a mesma coisa. E, cara, como é que era? Porque o Michel, né, o Mike Duke, ele sempre me falava que ele o Gregório é um dos caras que ele mais amou ouvir, assim, né? E é uma grande referência dele. E ele sempre me falava pra gente que ele vive inconformado. E o Gregório tinha muito esse negócio, né? De ficar sempre inconformado. Porque, não só no profético, mas eu acho que o cara que vê coisas igual a mesma mensagem, por exemplo, do Gregório, que é a mensagem do Michel, que é avivamento, coisa que aconteceu no passado, na história da igreja. O Gregório sempre teve isso. Como é que era essa parada de inconformação dele com a igreja do jeito que tá, assim? Quando ele ia para viagens, ele
chegava a comentar, porque ele sempre foi um cara muito quebrantado, né? Sim. Cara, é que nós tínhamos, sabe, nas nossas viagens, o objetivo principal era cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, era dolorido quando você via que a igreja não estava afim daquilo, né? Que os irmãos, de repente, estavam preocupados com outras coisas. Mas eu acho que o inconformismo, Yudi, ele é inerente de quem está numa busca constante. Né? Por exemplo, eu leio até hoje, né, o Avivamento de Gales, Evan Roberts, e não tem como eu me conformar, depende com um movimento que chamam de avivamento, que não tenha mais ou menos a aparência daquilo que eu entendo que seria uma manifestação profunda do Senhor ao ponto de estar avançando, sabe, as ruas, a estrutura de um país. Então, esse inconformismo não tem como a gente não ter. E, obviamente, ele sempre teve, né, nesse sentido, porque eu acho que faz parte de alguém que está buscando. Alguém que busca, ele não vai estar conformado com o nível superficial. Sim. A entrega, para mim, é a entrega total. E devoção, para mim, fala muito sobre isso, entende? Da gente ter uma entrega absoluta, um apego poderoso com aquilo que a gente crê, ao ponto da gente traduzir isso num estilo de vida que demonstre a quem pertencemos, a quem adoramos, a quem amamos, e a realidade ao nosso redor seja perceptível isso, entende? Então, acho que o inconformismo, ela está ligado a isso, Sim. de qualquer forma. Então, eu acho que parte da herança do Gregório comigo foi nesse sentido, sabe? De ser um inconformado, Sim. sabe? De, beleza, eu entendo as dinâmicas da igreja, eu entendo a liturgia da igreja, amo a igreja do Senhor, mas eu tenho um inconformismo de que a gente não pode deixar com que as coisas secundárias tomem o lugar daquilo que é absoluto. É que esse inconformismo, ele não vem de um lugar de egoísta, né? Tipo assim, a igreja tá ruim. Não é que ela tá ruim, mas é que, tipo assim, por que a gente não tá buscando isso daqui? Que seria o principal, é a vida da igreja. O inconformismo não tem a ver com o que eu quero. Exatamente. Tem a ver com o que o Senhor quer. E não quer dizer que aquilo que o Senhor quer, Ele só revelou para mim. Mas é que tem um lugar onde as pessoas vão acessando que tem a ver mais com o bem comum do que o bem do um. Entendeu? O culto é para Deus. O Gregório sempre falava, adoração não é para pessoas, cara, adoração é para Deus. Então, se você não está afim de adorar, o problema está contigo, porque você não quer adorar o Senhor. Então, quando eu falo do bem comum e do bem do um, o bem comum nos faz sentir bem. O bem do um faz com que ele se sinta adorado e confortável no nosso meio. E esse é o objetivo. E um inconformismo, ele traz essa visão de não é querer que seja do meu jeito, mas é que o Senhor seja entronizado. E por isso que para mim a questão litúrgica ela é secundária. Porque eu acredito em liturgia governada pelo Espírito. Sim. Que pode fluir, funcionar. Tem estilos diferentes, né? Nós somos seres humanos diferentes uns dos outros. Então eu não posso esperar que as pessoas todas olhem de como eu faço e sintam que tem que ser como eu faço. Sim, sim. Mas desde que Jesus seja o centro, como será feito é secundário. O ponto é que o que é secundário se tornou prioritário. E aí nós deixamos Jesus fora do lugar dele, que é o lugar de honra. A centralidade de Cristo, ela tem que ser preservada em todo o tempo. Sim. Entende? Então é nesse sentido. Porque senão a gente pode dizer que o inconformismo pode gerar radicais sem causa. Sim, exatamente. E aconteceu muito disso. Muita gente querendo brigar com todo mundo pelo que achava que era. E não tem a ver com isso. O inconformismo, eu não sou um radical xiita, entendeu? Que luta por uma causa que é só minha. Não, quando eu digo um radicalismo, é um radicalismo pela palavra, sabe? Por aquilo que o Senhor comunica, né? Por um zelo pelas coisas do Senhor. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente entra em embate por causa do modelo e da estratégia. E não tem a ver com isso.
Não quero discutir se a estratégia A ou B é melhor. A minha questão é, Cristo está sendo glorificado, Ele está no centro. Se é do teu modelo, beleza. Siga teu caminho e glória a Deus. Tem? Eu lembro que quando o Michel chegou no Rio, lá na Candice de São Gonçalo, né, que foi pro Rio, era uma base de, imagina, no maior centro de prostituição do Rio de Janeiro, tinha muitos missionários que iam pregar naquele centro de prostituição. E quando ele chegou, como ele via que estava acontecendo o evangelismo, que era uma coisa muito litúrgica, tipo assim, a gente vai e só para cumprir, né? Ele tirou todo o evangelismo e ficou só a sala de oração, por acho que, se não me engano, 2 anos. Aí a galera, resultado, todo mundo saiu, ficou só um casal. Hoje eles são pastores da igreja do Rio e ele tirou justamente por isso, porque eles estavam indo para fora de alguém que eles não conheciam. Então a centralidade de Cristo já não estava mais lá. E aí realmente isso, a liturgia, o problema é que a liturgia ela nunca para, né? Sim. A gente for organizar, o plano organizacional nunca para. Ele foi feito para não parar, né? Isso. E o Gregório, eu ouvi falar que ele caminhou com o Heaven Hill uma época ou não? Sim, sim. Quando foi, eu acho que em 93 ou 94, isso ele me contou, ele foi atrás, né, do Heaven Hill para que o Heaven Hill orasse com ele, né? E aí ele foi, acho que alguns meses antes de Heaven Hill, faleceu em 94. Alguns meses antes ele foi, e ele sempre contava, né, com lágrimas isso, porque foi algo extremamente importante, né? Porque Heaven Hill orou horas sobre ele, sobre aquilo que ele viveria no futuro, né? Sim. E ele amava muito o Leonard Ravenhill. Sim, a galera dele é uma galera inconformada, então. Cara, e a gente tava falando no off ali agora há pouco, né, sobre o alcance das músicas, 9 graus, da mensagem em si. Você já falou que então você nunca planejou nenhum tipo de alcance, mas teve um certo alcance. O que você acha sobre essa questão do alcance em si? Porque hoje tem muita música. Pode pesquisar, qualquer título tem centenas de músicas, traduzidas ou não, enfim. E a 9 Graus nunca teve essa característica de ficar viajando muita conferência, estar em tudo que é lugar, ficar colocando dinheiro para que a música alcance mais. Como que você entende essa parada, cara, da música? Eu acho, como a gente é da velha guarda, quando eu digo velha guarda, eu tenho 47 anos, já estou, vamos dizer, nessa vida ministerial há mais de 30. E essa questão, Yudi, da convivência com o Gregório e a linha que nós escolhemos seguir, porque para mim é como uma linha, né? Você tem uma referência, você caminha a partir daquilo que você acredita, que aquela referência te instrui, te discipula. Sim. Né? Então, eu fui criado por um ambiente de zelo. Desde a minha infância, na igreja local, numa igreja presbiteriana que era extremamente bíblica, então eu sempre fui muito criterioso pela questão bíblica. E depois com o Gregório, zeloso com relação à exposição. Não tenho nada contra a exposição, mas eu tenho resistência em relação a você ser exposto e assumir a glória para si. Porque eu creio que se Deus te expõe, é para que Ele seja glorificado a partir daquilo que Ele colocou sobre você. Sobre as canções, nós sempre entendemos o seguinte, o Senhor nos deu as canções, em algum momento a gente gravou, normalmente com recursos de irmãos, recursos nossos, para que essas canções edificassem o corpo. Sim. Sempre com o objetivo de Efésios, né? Efésios 4. Edificação do corpo, aperfeiçoamento dos santos. Eu acredito que quando a gente desenvolve o ministério, ele tem que ter esse fim. E eu entendo o seguinte, essa é a minha perspectiva, não tenho nenhum problema com quem faz diferente, mas eu acredito que o alcance que Deus quer dar para aquilo que eu carrego, Ele é Deus todo-poderoso e soberano para fazer chegar sem que eu precise me movimentar para isso. Sim. É óbvio que não quer dizer que eu vou gravar num rádio na minha casa, num gravadorzinho, e guardar lá e dizer, beleza, Deus tira daqui e coloca onde o Senhor quiser. É óbvio que o que eu posso fazer é proporcionar para que essas pessoas ouçam algumas mídias que são para isso. Seja um Spotify, YouTube, seja lá o que for, né?
Porque eu acredito que se a gente não tiver muito cuidado com essas coisas, a gente pode estar fazendo daquilo que Deus nos colocou, depositou sobre nós, uma forma de promoção pessoal. Sim. Que vai ter aparência de piedade, porém no centro disso não é. Então, assim, tem problema gravar, expor, zero, mas que a gente tem que guardar o coração para entender se aquilo que a gente está fazendo é efetivamente como deve ser feito. Aí eu acho que é importante a gente orar sobre isso. Sim. Eu creio, de que as canções, a jurisdição dela, quando eu digo jurisdição, estou falando até onde ela deve chegar, quem define é o Senhor. Eu posso gravar uma música muito top, que todo mundo ache na minha casa espetacular, que eu sente com os caras da banda e fale, nossa, essa música é a melhor que a gente já fez na vida. E de repente, ela tocar muito, mas afetar pouco. Quando eu digo afetar pouco, é fazer com que as pessoas entendam que aquilo tem um objetivo maior do que ouvir e se alegrar com ela. Mas é afetar a realidade da vida daquela pessoa. Sim. Então, eu entendo que canções, algumas delas são para o nosso quarto, outras são para a nossa comunidade de fé, outras são para a nossa nação, outras são para o mundo. E eu posso testificar disso, mesmo que as minhas canções, de repente, não tenham uma expressão tão grande, mas eu tenho testemunhos, por exemplo, de um irmão lá do Japão me dizendo, Júnior, tal, porque de mandar uma mensagem no Instagram, dizendo que ouviu, que alguém falou daquela canção, e de uma canção que, de repente, eu nem esperava que chegasse em algum lugar. Mas aprove o Senhor que essa canção chegasse até esse lugar, porque a jurisdição, quem determina é Ele e não sou eu. Como eu poderia ter feito investimentos em tráfego para essas canções e ela não chegar nesse cara? Porque, de repente, eu estaria fazendo com a minha própria força, chegaria em lugares onde não afetaria e, de repente, me traria uma fama que poderia até ser prejudicial, ao invés de repente, eu entender que eu preciso soltar essa canção, de repente até os irmãos vão estar, de repente até replicando elas, ajudando de uma certa forma em expô-las, mas não ter isso como uma ênfase para que ela seja conhecida simplesmente pela canção. Sim. Mas pelo que ela carrega, pelo quanto aquela pessoa que ouve é transformada. Cara, o que eu quero ouvir é que alguém que ouve minha música fala assim, olha, meu marido mudou depois que começou a ouvir a tua canção. E tem o lance de que hoje o certificado de, deu boa, é realmente tocar muito. Né? Cara, foi muito bom trocar essa ideia com você, queria agradecer. É isso. Cara, meus amigos, certeza vão ver ali o Mike, deve estar assistindo lá, cara. A gente chorava muito ouvindo, seguindo o Cordeiro, muito tempo, assim, muitas lágrimas assim, rolando. E marcou minha vida, minha jornada com Jesus, assim, de verdade. Queria agradecer esse tempo. E é isso, cara. Muito obrigado por estar aí com a gente. Obrigado você. Eu falo aqui em nome do Rodrigo, do Igor e do Davi, né? Que estão comigo junto na jornada. Não estão aqui hoje, mas eu sempre falo que tudo que a gente escreve, que a gente canta, as pessoas muitas vezes vinculam isso a quem está com o microfone, né? Mas eu digo, cara, que eu caminho com tangedores que afetam a realidade espiritual do lugar. Né? Eu baseio muito a nossa vida como tangedor em 2 Reis 3:15, né? Quando Eliseu chama o tangedor, porque ele está confuso no que ele vai fazer para profetizar. E o tangedor vem, libera um som, e a hora que libera o som, Eliseu profetiza, né? E é interessante que o profetizar desse cara fez com que o ambiente da profecia fosse, liberado. O dedilhar desse cara fosse liberado. Então os tangedores têm esse papel, né? Sim. O tangedor não é o cara que faz fundo musical pastor ou canta uma canção no meio. Ele é um cara que, ao dedilhar do instrumento, ele coopera com o ambiente da profecia. E Apocalipse 9:10 diz que o testemunho o espírito da profecia é o testemunho de Yeshua, Jesus. Então, o tangedor está completamente ligado com isso, com o ambiente profético. E quanto mais eles liberam algo, eu posso comunicar algo que não seja meu, seja a leitura daquilo que está sendo liberado no som daqueles caras.
Então, assim, eu sou um privilegiado de andar com irmãos que têm essa capacidade, tá? De liberar um som a partir do que tange. Sim. E a minha oração, cara, verdade, você tem algo que eu possa deixar para dizer aqui no final, é que a nossa oração como 9 Graus, sabe, aqui seja levantada, sabe, uma banda, um monte de tangedores Brasil afora, de homens e mulheres que, ao dedilharem seus instrumentos, a tocar uma bateria, tocar um baixo, uma guitarra, seja lá o instrumento que for, sabe, afetem as regiões espirituais, sabe? Sim. E liberem mesmo, sabe, esse ambiente da profecia para que haja clareza, transformação, sim, renovação. E esse é o objetivo, né? E eu tô aqui testemunhando, na verdade, não de algo sozinho, né? Sim, sim. De algo que foi gerado entre irmãos. Em família. Né? Em família. Poderoso, então, cara. É precioso demais poder compartilhar isso, porque eu não falo de mim, eu falo de nós, né? Sim. Porque não tem mais a ver com eu, tem a ver com nós. Ou seja, né? Você puxou a bola pra galera que tá escutando lá, os músicos que estão ouvindo lá. Um dia nós podemos falar sobre o tangedor. Aí, ó, só sobre adoração. Só que o Júnior ele fala pouco, ele é da caverna, né? É escondido. Mas um dia a gente pode parar para falar sobre isso aqui. Sim. Que eu acho que a gente tem uma tarefa árdua aí para levantar esses tangedores sobre a nação brasileira. Vamos fazer sim. Beleza, obrigado, cara. É isso, cara. Obrigado por estar aqui. Obrigado por você que está assistindo a gente aí. De novo, gente, se inscreve no canal, por favor. Se está assistindo, eu sei que tem gente que assiste o canal e não se inscreve. Então, se inscreve aí, dá uma olhada em todos os vídeos. Tem vídeo com vários convidados bem legais também. E se você curtiu, se foi legal para você, se Deus falou com você, manda para algum amigo para que essa mensagem toque mais vidas. Valeu? Tamo junto.